Hebreus 11:3, diga graças a Deus. Então vamos lá, está escrito assim, ó: pela fé entendemos que os mundos, no plural, pela palavra de Deus foram criados. Então os mundos veio a existir pelo poder da palavra, pelo haja de Deus. De maneira que aquilo que se vê, aquilo que os olhos podem alcançar, aquilo que os seus olhos podem ver, não foi feito do que é aparente, ou seja, não foi criado daquilo que pareça ser criado, ou seja, tudo que existe, tudo que se vê, não foi feito daquilo que se é aparente se vê, ou seja, a terra não foi criada do que se vê da terra mesmo em si, falando. A terra foi criada da terra, não, foram criados tudo pela palavra de Deus, ou seja, é a partir da palavra de Deus, e aqui você entende um princípio espiritual fundamental e precioso, é o primeiro princípio que você tem que aprender sobre o mundo espiritual, é isso daqui. Se você não compreender isso daqui, você jamais vai compreender a dinâmica do mundo espiritual e como ele funciona. Por isso que as pessoas têm dificuldade para entender a dinâmica e como funciona a engrenagem espiritual, porque pela palavra de Deus os mundos, no plural, visível e invisível, foram criados pela palavra de quem? De Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é 100% espiritual. Não existe espiritualidade nenhuma fora da palavra de Deus. Tudo que é espiritual está contido a partir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não é física. A palavra de Deus não é palpável. A palavra de Deus, ela é espiritual, porque pela palavra de Deus tudo veio a existir. Os mundos, como diz aqui, vou ler de novo, estou em Hebreus 11:3, pela fé, e é somente pela fé, a ciência não vai explicar isso, a filosofia não vai explicar, os contos históricos não vão explicar, você não vai entender isso por nenhum recurso humano. Olha só, o mundo espiritual, ele não se discerne, ele não se compreende, ele não se entende pelas vias terrenas. Então tentar entender a lógica e as coisas espirituais pelas vias da ciência, da filosofia, das histórias, você não vai entender nunca, porque primeiro é pela fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, tudo que existe, tudo que foi formado, tudo que existe nos céus e na terra foi feito pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito, não foi criado do que é aparente, ou seja, do que se revê, do que se vê. Tudo que se vê não foi a partir disso que foi criado, não. Tudo que se pode ver, tudo que se pode enxergar, tudo que se pode tocar, tudo que se pode ver, foi criado pela palavra de Deus. Amém? Então eu leio agora e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados.
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você crê nessa palavra? Então você que crê nisso, desocupe as tuas mãos e vamos usá-la para aplaudir a palavra de Deus, vamos usar para dar a melhor salva de palmas. Então aplauda com toda a tua força essa palavra, e enquanto você aplaude, abre a tua boca e vai dando glória a Deus, vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e vai exaltando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada agora nesta noite, e a tua palavra é espiritual, meu Deus, e tudo que existe, veio a existir, foi pela tua palavra. Então, meu Deus, fale conosco agora através da tua palavra, prepare o nosso ouvido para ouvir e o nosso coração para receber, e que a tua palavra, meu Deus, penetre na alma e no espírito de cada um e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, então pega a sua caneta, pega o seu papel. Então, primeira coisa, para entender o mundo espiritual, você já deve anotar isso, você só vai compreender primeiro pela fé. A fé é fundamental para que você consiga. Pode deixar o versículo na tela para mim, Natan. A fé, pela fé, como diz o texto, é pelas vias da fé, daquilo que não se vê, é que possamos começar a entender. Não dá para racionalizar pela razão, pelo entendimento humano, entender o mundo espiritual. Você não vai conseguir. Vou repetir de novo isso. Você não vai conseguir compreender o mundo espiritual e a dinâmica dele pelas vias das razões humanas, pela compreensão humana. Você só pode chegar a entender que os mundos, estamos falando agora de mundo espiritual, vamos chegar no mundo físico. Primeiro vamos falar do mundo espiritual. Então, só vamos entender o mundo espiritual mediante a fé. E o que é, pastor, a fé? Vamos em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Então, Hebreus 11, 1 explica o que é essa fé para podermos entender. Ora, o versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento, ou seja, é a base das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, ela é a prova das coisas que não se podem ver. No caso, o mundo espiritual, você não consegue vê-lo, você não consegue palpá-lo, você não consegue ver, mas o mundo espiritual, ele existe, e você só consegue entender a existência dele pelas vias da fé, como diz o versículo de número 1 de Hebreus, que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, você só consegue enxergar este mundo aqui, esse mundo o qual você está vendo. Existem vários mundos e agora, pela tecnologia, você já consegue detectar outros sistemas planetários também, outros mundos, outros planetas, outras galáxias, como a mais próxima da gente, a galáxia de Andrômeda, e assim um universo gigantesco,
com centenas e milhares de planetas existentes, de mundos. Então, todo este universo, com centenas e bilhões de estrelas e galáxias, visíveis, aonde os telescópios conseguem chegar, aonde os olhos conseguem chegar, visíveis e não visíveis, palpáveis, foram criados pela palavra de Deus. Então muitas vezes alguém diz: poxa, mas existem galáxias, planetas a 100 mil anos-luz, levaria 100 mil anos na velocidade da luz para poder chegar lá. Aí você fala: pastor, isso é mentira, isso é loucura, como pode levar 100 mil anos? Existe outros mundos, outros planetas, outros sistemas solares, e até pode haver vida ou não, nós não sabemos, nenhum equipamento ainda conseguiu dar com exatidão isso, mas existe mundos espiritual e o mundo físico, e ambos foram criados pela palavra de Deus. O mundo físico, da qual nós temos conhecimento, Gênesis capítulo 1, quando disse Deus: haja luz, e houve luz, e criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e foi assim o primeiro dia. E Deus começa a criar esse planeta, o mundo físico, com a ação e atuação do mundo espiritual sobre ele. O que estava atuando sobre esse planeta? Gênesis capítulo 1, vai lá, para você ir entendendo a dinâmica do mundo espiritual. Ou seja, tudo que existe aqui nessa terra e nos outros planetas e nos outros sistemas solares, nos outros lugares da galáxia ou do universo em si, que é inalcançável, que levaria milhares de anos-luz para chegar, foram criados pela palavra de Deus. No versículo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, você vê já em Gênesis 1, uma ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico atuando, uma ação constante. Você vai ver isso até o 6º dia da criação, essa ação do mundo espiritual, do invisível, atuando sobre o mundo físico, trazendo à existência as coisas no mundo físico. Ou seja, tudo que existe aqui e tudo que vai existir aqui tem participação, e é devido à ação do mundo espiritual que as coisas acontecem aqui. As coisas tendem primeiro a acontecer no mundo espiritual, para depois se seguir no plano físico. E aí você percebe-se isso no livro do Jó, quando os filhos de Deus estão reunidos nas dimensões celestiais. Vá comigo no livro de Jó, você vai ver outra atuação do mundo espiritual sobre o mundo físico. Olha só, livro de Jó capítulo 1, o mundo espiritual interagindo com o mundo físico. Então tudo que existe aqui neste mundo é ação direta do mundo espiritual atuando a todo momento, na soberania de Deus, constante sobre a soberania do Senhor, mas também nós aqui vivendo na nossa arbitrariedade, da nossa vida arbitrária, na nossa vida livre, vamos vivendo, e as nossas ações também influenciam questões no mundo espiritual. Os dois se movem juntos, é uma engrenagem só. Apesar de você não ver o mundo espiritual, como diz a palavra, que foi feito pela palavra de Deus,
todos os mundos. E olha no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, isso está acontecendo no mundo espiritual. Jó não está vendo, Jó não está tendo noção de nada do que está acontecendo no mundo espiritual. Os anjos, aqui chamados dos filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também o adversário. A palavra Satanás é adversário, entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Veja que Satanás é um ser totalmente espiritual, mas ele tem entrada neste mundo e acesso nesse mundo constante, quanto no mundo espiritual, diante da presença do Senhor. É um anjo caído, mas tem livre acesso no mundo espiritual. Ele trafega entre o mundo espiritual e o mundo físico, atuante todo momento. Ele diz: eu venho de passear pela terra e de rodear por ela, eu estou andando por aí. Os homens não me veem, os homens não me enxergam, mas eu estou trafegando no meio deles. Estou aí no planeta, para um lado e para o outro. Veja só que sutileza é o igual. Você não enxerga, você não vê, mas olha só a ação dele constante no dia a dia da humanidade. Olha a influência do mundo espiritual, atuante, e não só atuante, mas observadora dos hábitos humanos. E isso nós temos que estar atento, porque não é porque eu não estou vendo o mundo espiritual que ele não existe. Pelo contrário, ele existe. E você está em constante sendo observado por este mundo, a qual você não vê. Neste exato momento agora, está aqui o mundo espiritual interagindo com a gente aqui. Você não está nem vendo, nem enxergando, nem nada, mas o tráfego do mundo espiritual aqui é constante. Talvez nós estamos aqui e tem anjos passando para lá e para cá, tem espíritos malignos transitando também, porque eles têm acesso, livre acesso, diferente de cada um de nós, que nós não conseguimos transcender esta camada terrena e adentrar de vez no mundo espiritual. Ainda não chegou esse momento de nós transcendermos e entrar de vez no mundo espiritual e ser um ser espiritual também, tal igual a Cristo. Mas nós estamos aqui sendo observados atentamente por forças espirituais, e aqui no caso, na vida do Jó, do próprio diabo. Verso 8: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então Deus diz: você viu lá na terra, observou bem, viu um homem chamado Jó, como é que ele se procede no mundo terreno? E aqui você já tem um parâmetro. Então eu vou intercalando entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Aqui você já tem o parâmetro de um homem que sabe viver na terra, Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, e que de constante dá culto a Deus. Ele de contínuo sacrificava ao Senhor. Olha só, versículo de número 5: e sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó os seus filhos e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente, ou seja, Jó de contínuo estava também interagindo com o mundo espiritual.
Jó era um homem que se envolvia com o mundo espiritual constantemente, de maneira que o maligno, o adversário, vai dizer também: o Senhor o enche de bens, o Senhor dá tanta coisa para ele, como ele não te adora? O argumento de Satanás foi que Jó servia a Deus com barganhas, com sacrifícios. Então Deus retribuía a Jó devido aos seus sacrifícios e devido às suas oferendas. Mas nós sabemos que não era isso que Jó buscava. Não, Jó, ele tinha um hábito de interagir com o mundo espiritual, sacrificando, oferecendo a Deus algo. E Deus é espírito, e importa o que o adore em espírito e em verdade. Então Deus é espírito, não pode se ver Deus, Deus é espiritual também. Então Jó, para ter acesso ao mundo espiritual e ascender-se ao mundo espiritual, o que Jó procurava fazer? Levar uma vida reta, íntegra, temente a Deus e se apartando de tudo que é mal. Então, para você ter acesso ao mundo espiritual, ter acesso e ter uma vida espiritual, você precisa, primeira coisa, também para você começar a adentrar no mundo espiritual, você como um ser físico, para ter acesso ao mundo espiritual, você precisa apresentar um sacrifício a Deus. Que sacrifício você tem que apresentar agora? Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Esse é o sacrifício que nós apresentamos. Mas na antiga aliança, as pessoas sacrificavam animais para poder ter a graça divina sobre a sua vida e não ser punidos pelos seus pecados. Então, o que eles faziam? Adentravam no mundo espiritual com os seus sacrifícios. E em Cristo agora, nós apresentamos Cristo como o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então você se apresenta diante de Deus agora, com o sangue de Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro, se banhando neste sangue, e mantendo uma vida reta, como diz aqui, um homem que anda na sinceridade, ou seja, o mundo espiritual exige que você tenha uma sinceridade, seja um homem, uma mulher que andem na sinceridade. Então anote isso. Uma pessoa que não anda na sinceridade, ela não transcende para o mundo espiritual. Ela não terá acesso ao mundo espiritual. Ela não terá acesso às dimensões superiores. Então, para você ter acesso ao mundo espiritual, você precisa ter sacrifício, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Você precisa tê-lo como teu Salvador, como o Cordeiro imolado no altar do Calvário. Apresentar a Deus, a Jesus em sacrifício: esse é o meu Cordeiro, Deus. Esse é o meu sacrifício pela minha família, pela minha casa, por mim. E andar na sinceridade, ser uma pessoa sincera, não grossa. Não confunda sinceridade com grosseria, eu falo o que quero, não. Ser uma pessoa sincera é uma pessoa que é transparente nas suas ações. É uma pessoa que não há obscuridade nela. É uma pessoa que não tem do que esconder de absolutamente nada. A vida dela é clara, é sincera, todo mundo sabe quem ela é. Ela é uma única pessoa, não tem facetas, não tem duas faces, não tem hipocrisia. É uma pessoa extremamente sincera com as suas atitudes, reta, como diz aqui, um homem sincero, reto. O que é ser reto? Alinhado. Uma coisa reta é alinhada, ou seja, você tem que alinhar a sua vida aqui com o mundo espiritual. É alinhar mente, corpo, alma e espírito. Uma pessoa reta, ela é alinhada, não tem tortuosidade na sua vida. Então você começa a levar uma vida assim, você começa a transcender. No versículo de número 8 eu estou. Olha só, versículo 8, Jó 1:8.
Pode deixar os versículos, Natan, não tira não. Olha lá. Reto, primeira coisa, íntegro, sincero em algumas traduções. Reto, alinhado. Se você quer transcender o mundo espiritual, ter acesso a essa dimensão, você só entende pela fé. São as coisas que não se veem, só entende pela fé que os mundos foram criados pela palavra de Deus, os céus e a terra. E para acessar esse mundo espiritual, você precisa apresentar o teu sacrifício, que é Jesus, e andar de uma forma sincera e reta e temente a Deus, com temor de Deus, com respeito, reverência, honrando ao Senhor em toda a tua maneira de viver e se afastando da malignidade, se afastando de tudo que é mal, para você começar a ter acesso a esse mundo espiritual e começar a entender isso, né? Porque o que ocorre? Se você tentar fazer por outros meios, você não conseguirá ter acesso ao mundo espiritual. Você não irá transcender a esse mundo terreno. Você só vai parar no que se vê, nas coisas que aparentemente se vê, não nas coisas que não se veem, porque segundo Paulo existem dimensões espirituais. Segundo Paulo existem dimensões espirituais, e para acessá-la, é como eu disse, tem que estar em Cristo, primeiramente com o sacrifício, e levando uma vida assim. Paulo era um homem íntegro, reto, Paulo era temente a Deus, e Paulo se desviava do mal. Então quando você começa a viver na terra desta maneira, você começa a transcender as coisas terrenas e começa a adentrar no mundo espiritual, como Paulo teve essa oportunidade também, e adentrou no mundo espiritual e foi até o terceiro céus, que é conhecido onde é o trono de Deus, a habitação do Senhor. Ele foi e ouviu palavras que ao homem nem é lícito falar. Ele foi na dimensão onde os filhos de Deus, os anjos, estavam na presença de Deus. Paulo transcende essas dimensões. Vá comigo em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 2. Vamos ver aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 2. Paulo dizendo assim: conheço um homem em Cristo. Veja só, é o que eu te disse, tem que ter o sacrifício. Não dá para ter acesso ao mundo espiritual se não for mediante a Cristo. Se você tentar acessar o mundo espiritual sem Cristo, você vai se dar muito mal, você vai se arrebentar todo. Se você tentar por vias da bruxaria, da necromancia, se você tentar pelas vias dos sacrifícios aos deuses, você vai ter consequências gravíssimas sobre a sua vida. Porque para adentrar nesse mundo espiritual, você tem que ter alguém que tenha toda a autoridade sobre esse mundo superior. E somente Cristo. Por isso que Jó, para entrar no mundo espiritual e ter a bênção de Deus sobre ele apresentava o sacrifício. Por ele, pelos seus filhos e por toda a sua casa, continuamente ele buscava a Deus e vivia uma vida reta em Deus. E Paulo, uma vida reta em Cristo. E ele diz: conheço um homem. Ele está falando na terceira pessoa, mas é ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. E ele diz: se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele disse: olha, eu não sei como explicar se foi no corpo ou se foi fora do corpo, se foi a minha mente que transcendeu, o meu espírito, minha alma, ou se eu fui com o corpo inteiro, corpo, alma e espírito. Eu não sei, Deus o sabe. Ele não tentou explicar a sensação,
Mas ele disse: foi arrebatado. A palavra arrebatado é ser tirado de forma rápida, súbita. Ele diz: e foi arrebatado ao terceiro céus, que é a habitação de Deus. Temos 3 céus: o céu atmosférico, esse que você está vendo aí. Você olha aí, você vê estrela, você vê a lua. Esse aí é o céu atmosférico. Esse não é o céu, esse é o céu da camada de ozônio, tudo. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é os céus planetários, é onde estão as estrelas, aonde estão os planetas, é chamado de céu planetário. E o terceiro céu é a habitação de Deus. Então foi aí que Paulo está dizendo que ele foi até o terceiro céu, na habitação de Deus. E no livro de Neemias, eu quero que você vá em Neemias capítulo 9, fala dessa habitação, aonde Paulo foi. Neemias cita da habitação do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 9, versículo de número 6. Diz assim: tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então, esse céu dos céus é a habitação de Deus, aonde que Paulo está se referindo, que ele foi. E vá também no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 18 ao 21. Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 18. Diz assim: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Salomão dizendo que nem os céus dos céus podem conter Deus, nem onde Ele está no lugar inacessível pode o contê-lo, porque Deus está em toda parte, em todos os lugares, porque tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, este céu dos céus que Paulo cita aqui, no capítulo de número 12, do versículo 2 de Corinto, 2 Coríntios, volta aí para mim, Natan. Versículo 2 de 2 Coríntios, verso 2, Paulo dizendo que ele transcende ao terceiro céus, e viu coisas inefáveis, ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Verso 3, olha o que diz, que ele entrou nessa dimensão, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Verso 4, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo disse: olha, são coisas que transcendem a ordem física, são coisas que estão além da compreensão humana, que não é lícito a homem nenhum falar. Não é lícito você falar aos homens o que se ouve nessas dimensões, o que se encontra nesse lugar que ele chama de paraíso, e viu, ouviu essa experiência que ele transcende no mundo espiritual, que ele chega nesse lugar e começa a interagir e a ouvir coisas. Também o apóstolo João, ele também transcende ao mundo espiritual e tem a revelação do Apocalipse.
Então esse terceiro céu que a Bíblia cita, a habitação de Deus, Paulo chama de o lugar do paraíso. Ele declara que o lugar é espetacular, o lugar é incompreensível à nossa razão humana, a nossa mente humana não alcança tal coisa. Por isso que o texto de Hebreus é bem claro: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Porque pela razão humana não é lícito falar, não vai compreender. As pessoas não iriam compreender a linguagem do mundo espiritual, não compreenderia esta linguagem do mundo espiritual, e poucos conseguem entendê-la. Poucos conseguem conectar-se perfeitamente com o mundo espiritual e ter essa sensibilidade no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Poucos conseguem transcender em vida aqui uma vida espiritual bem elevada, um ser bem elevado espiritualmente, cheio de graça, de grande entendimento e compreensão na razão de Deus, pela fé, compreendendo as coisas do reino, a dinâmica do reino, as funcionalidades das coisas do mundo espiritual, visto que o próprio diabo não quer que você se interesse pelas coisas espirituais. Porque uma vez que você banaliza o mundo espiritual, uma vez que você não se importa com o mundo espiritual, é campo para ele trabalhar contra você. Uma vez que você não tem compreensão do mundo espiritual e não dá importância, como muita gente só vive e não está nem aí para as questões espirituais, não está nem aí para a vida espiritual dela, porque ela acredita que ela é um ser humano, sim, somente carne e osso, é um ser humano simplesmente de pele, de carne, de osso, e que come, que as coisas são resumidas naquilo que se vê, mas a vida não se resume naquilo que se vê. Ou seja, por detrás dessa dimensão que os teus olhos estão vendo, tem uma outra dimensão que existe, chamada de mundo espiritual, que tem uma dinâmica funcionando perfeitamente 24 horas, que as pessoas não têm consciência dessa existência. Porque se a pessoa tivesse consciência do mundo espiritual, você acha que o mundo estaria como está hoje? Se as pessoas entendessem como são realmente o mundo espiritual, se elas não fossem tão céticas com a espiritualidade, não, eu não vejo, pastor, eu só acredito no que eu estou vendo, eu só dou valor às coisas que eu vejo, eu só dou importância àquilo que eu posso tocar, àquilo que eu posso palpar, àquilo que eu posso cheirar, àquilo que eu posso comer, àquilo que eu posso pegar. A estas coisas eu dou importância, mas o mundo espiritual, pastor, eu não dou nenhuma importância nenhuma. E é um risco muito grande, porque o Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: o Deus deste século, Satanás, um ser espiritual, cegou, olha só, 2 Coríntios capítulo de número 4, verso 4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, para que a mente da pessoa não seja iluminada, para que ela não enxergue o mundo espiritual. Qual é o interesse de Satanás? Que as pessoas não se preocupem com a sua espiritualidade, porque uma vez que você não se preocupa com a tua espiritualidade, ele tem campo para trabalhar neste mundo físico. Lembra que está escrito em Lucas capítulo 4, ele pegou Jesus, colocou no alto monte e disse: olha, se prostrar me adorar, te darei tudo isso, porque a mim foi entregue. Jesus, quando foi preso no Calvário, diz o texto sagrado que quando Jesus foi preso, Jesus disse: vamos daqui, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e eu não nada tenho parte com ele. Então veja que neste mundo aqui tem uma força espiritual atuante,
operando sobre todo este planeta, agindo aqui. E qual é o objetivo dele? O Deus deste século, Paulo chama Satanás o Deus deste século. Ele cegou o entendimento, porque é pela fé que entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então a pessoa logo cega de entendimento, ela se torna incrédula. Não existe mundo espiritual não, esse negócio de ação maligna não existe, essa coisa de influência satânica não existe. Existe. Amanhã você vai ver como é que funciona isso, que são anjos caídos, são forças demoníacas, potestades, principados. Amanhã eu vou entrar nessa demanda, mas qual é o intuito de Satanás? Que você não se importe com a tua vida espiritual, como muitos. Brincar com o mundo espiritual é coisa séria. Olha só, o ano passado fizeram gozação com o mundo espiritual no carnaval. Cadê o carnaval esse ano? Com o mundo espiritual não se brinca. Paulo disse em Gálatas 6, não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que você semear, isso tem ação no mundo espiritual, e isso se reverte aqui, com ações malignas também. Isso se reverte nesse planeta, neste mundo. Então o que acontece? Você fica tão intertido, e aqui há um problema também, tem gente que fica tão intertido com o mundo espiritual que esquece do mundo físico. Tem quantas mães que não estão nem aí para os seus filhos, estão tão intertidas com o mundo espiritual que nem sabem o que seus filhos estão fazendo. São tão espirituais, mas não sabem das coisas, não procuram as coisas terrenas. Não pode, há um equilíbrio. Eu tenho que ser um ser que transcenda ao mundo espiritual, cheio de entendimento, compreendendo a dinâmica. Existe sim um mundo espiritual, que eu não vejo, que tem total ação neste mundo. E como eu volto a te dizer, Satanás, qual é o objetivo dele? Deixar as pessoas incrédulas acerca disso, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho traz o quê? Uma espiritualidade verdadeira. O Evangelho de Jesus mostra como nós vamos ter uma vida espiritual, como nós podemos acessar o mundo espiritual. Jesus mostrou com o seu modo de viver, com o Evangelho, como nós transcendemos ao mundo espiritual. Você viu que a ação espiritual de Jesus sobre as circunstâncias era tão forte, que 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 pessoas, que uma única palavra houve uma grande pescaria, que com uma única palavra quem não tinha perna passou a ter perna, quem era cego passou a ser novamente visão, quem estava morto 4 dias, já tinha passado dessa vida para outra, Lázaro, Jesus trouxe de volta depois de 4 dias. Jesus mostrou na sua maneira de viver como é forte a ação espiritual neste mundo. E quando você começa a interagir de maneira certa com o mundo espiritual, todas estas coisas começam a ser possíveis. Multiplicação das coisas, milagres, saúde, prosperidade, provisão, milagres, tudo começa a vir a existir na tua vida, porque o mundo espiritual traz à existência as coisas que ainda não existem, e pelo poder da palavra de Deus passa a existir, basta somente uma ordem dele. Quando você começa a interagir com o mundo espiritual, é o que Jesus disse: nenhuma coisa te é impossível, nada te será impossível. Quando você começa a viver nesta dimensão de espiritualidade, e começa a compreender a agir de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus, as coisas começam a mudar na tua vida. E como começa essa espiritualidade? Primeiro, não existe vida espiritual se você não aprender primeiro a ser gente.
Vamos comigo lá no livro de Filipenses capítulo 2. Não tem como você ser um ser espiritual se você não aprender primeiro a ser gente, a ser ser humano. A espiritualidade começa com o crescimento de um ser humano no dia a dia. Veja que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Características terrenas. A espiritualidade começa com a vida reta, temente a Deus, se desviando do mal, sincero, vivendo como ser humano perfeito. Buscar ser um ser humano ideal. Esse é o objetivo. Quando você começa a viver desta forma, você começa a transcender nas dimensões celestiais em Cristo. Veja aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, está escrito assim, Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer ser espiritual, mais espiritual e ter acesso ao mundo espiritual do que Jesus nesse planeta não teve? Teve? Não, ele é o padrão de uma espiritualidade verdadeira. Jesus é o padrão de como eu acesso às dimensões superiores. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, que sendo espiritual, que sendo invisível, que sendo imperceptível, Deus você não percebe, você não vê, você não enxerga, você não toca, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não quis vir como um ser espiritual, não veio a este mundo com glória, com força, com todo o seu esplendor de glória, não, aniquilou-se a si mesmo. A espiritualidade começa aqui, a abnegar-se de si mesmo, negou-se a si mesmo no verso 7, tomando a forma de servo, mas fez assim, olha só, versículo de número 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, abriu mão da sua natureza, abriu mão de uma espiritualidade pura, verdadeira, real, para se fazer semelhante aos homens, para mostrar a todo homem que a espiritualidade não começa de cima para baixo. Vida espiritual, elevação espiritual começa de baixo para cima. Vida espiritual começa primeiro eu aniquilar-se a mim mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nomes que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então, a espiritualidade, para você ter acesso ao mundo espiritual, você primeiro precisa aprender a andar como ser humano nessa terra, a viver como humano, aprender como Jesus viveu, para que você transcenda como Ele transcendeu, para que você tenha acesso a outra dimensão, para que você tenha trânsito ao trono da graça, como Paulo diz, chegai-vos com inteira certeza de fé diante do trono da graça, para que seja ajudado em tempos oportunos. Ou seja, eu preciso aprender a viver como humano, para me começar a transcender ao mundo espiritual. Então, qual é o desafio da humanidade?
Qual é o meu e o teu desafio? Para sermos espirituais e transcendermos com a nossa morte ou com a vinda de Cristo e se tornarmos seres espirituais perfeitos quando Cristo voltar no arrebatamento ou quando nós passarmos dessa vida para outra pela morte, pela via da morte, transcender. Qual é o desafio? Qual é o maior desafio de todo ser humano? Que as pessoas buscam nas religiões, buscam na filosofia. A única maneira de podermos transcendermos é viver em Cristo como seres humanos perfeitos. Pastor, é impossível. Não, Jesus não disse que é, porque Ele mesmo disse em Mateus: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estais aonde? Nos céus. Ou seja, cada humano foi colocado nessa terra, cada ser humano está aqui e tem potencial para atingir um estado de maturidade humana perfeita, agradável em Cristo. E como você vai conseguir isso? Absorvendo a vida de Cristo para você, trazendo a vida de Cristo e colocando em você, e à medida que você vai absorvendo isso, como uma bucha absorve a água, e a vida de Cristo vai permeando em você, você vai se tornando perfeito e vai tornando-se um ser espiritual, e aí você começa a transcender em Cristo e a ser colocado em Cristo nas regiões superiores. Veja em Efésios capítulo de número 2, verso 6, que quando isso começa em Cristo acontecer, você transcende e se assenta com Cristo nas regiões celestiais. Olha só: e nos ressuscitou juntamente com Ele, em Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, neste exato momento que eu estou aqui falando contigo, em que você está me vendo, pela escolha que eu fiz, pelo sacrifício de querer levar uma vida reta, sincera, temente a Deus, se desviando do mal, meu entendimento foi aberto. Pela fé eu comecei a entender que existe uma dimensão superior a esta física, que existe um mundo espiritual, que existe forças espirituais atuando neste mundo. E quando eu cheguei a esse entendimento em mim, imediatamente eu fui ressuscitado em Cristo pelo batismo. No batismo eu fui sepultado, e quando eu saio das águas, eu sou ressuscitado em Cristo pelo batismo, e aí imediatamente eu transcedo para uma dimensão agora que é celestial. Ou seja, eu estou aqui neste momento, mas nesse exato momento eu estou com Cristo sentado com Ele nas regiões celestiais. Eu sou conhecido de principados, potestades, poderes, tronos, dominadores. Eu agora sou conhecido no mundo espiritual. É o que aqueles servos do sacerdote em Atos ouviu de os Espíritos disse, quando eles disseram: saia em nome de quem Paulo prega, saia em nome de quem Paulo prega. Eles disseram, os Espíritos, aqueles filhos de Seva, de sacerdote: conheço a Paulo e a quem Paulo prega, e quem sois vós? Vocês não são conhecidos aqui no mundo espiritual. E aí diz o texto que os espíritos partiram para cima, e tome-lhe pancada, e tome-lhe pancada, e deram uma surra nos filhos de Sevas, deixaram eles nu, sem roupa nenhuma, deixaram sem nada, pelados, correndo, de maneira que foi notório a todos na cidade onde eles estavam. Então veja que quando você começa a ser colocado no mundo espiritual, as forças espirituais que estão no mundo espiritual começam a saber quem você é em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você vai sofrer retaliações, você vai sofrer
ações do mundo espiritual para arruinar a sua vida. Então, uma vez que você está no mundo espiritual, ou você é reconhecido, ou você é um desconhecido no mundo espiritual. O mundo espiritual não sabe quem você é. E para você ter acesso ao mundo espiritual, somente em Cristo, como está escrito aqui em Efésios 2:6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que em Atos dos Apóstolos cita esses filhos de Seva apanhando dos espíritos malignos, porque eles viram Paulo fazendo o exorcismo. Deixa eu ver se eu pego esse versículo para mim te mostrar. Quando Paulo puxa aí, Natan, para mim, se tu conseguir na internet, já rápido. Os filhos de Seva, se não me engano é Atos 10, deixa eu pegar aqui o texto, para você ver. Já te pego o versículo. Isso, Atos 19. Volta aí no capítulo de Atos 19, já está aí. Quando Paulo fazia o exorcismo. Olha só, Atos 19, versículo de número 13. E alguns dos exorcistas judeus, pessoas que expulsavam demônios e combatiam as forças espirituais, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, pessoas que estão sob influência do mundo espiritual, pessoas que estão sob influências malignas de forças espirituais. Eles queriam expulsar, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles estão brincando com o mundo espiritual e usando o nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha a brincadeira com as coisas espirituais, gente. Olha você se metendo com o mundo espiritual e não conhecendo o mundo espiritual. Esses filhos de sacerdotes, olha só, eram filhos de sacerdotes, de religiosos, que aparentemente, Benjamim, não vou falar de novo. Esses são filhos de sacerdotes, mexendo com o mundo espiritual, tentando ter acesso ao mundo espiritual, invocando o nome do Senhor Jesus, sem ter conhecimento de espiritualidade, só conhecimento da religião. Tem gente que é assim, está na religião e já pensa que são os seres espirituais, que pode brincar com as coisas espirituais, porque eu sou religioso, porque eu sou pastor, porque eu sou obreiro, porque eu sou membro, porque eu vou para a igreja, porque eu faço parte de uma religião. Então elas se acham no direito de invocar o nome do Senhor, a quem os verdadeiros homens espirituais invocam. Ah não, porque eu vi o pastor falar em nome de Jesus, é porque eu vi os homens de Deus falar e eu faço igual os homens de Deus. Mas você não tem acesso ao mundo espiritual. Vejam que eles estão falando em nome do Senhor, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Mas eles mesmos não têm espiritualidade. Olha no verso de número 14. Eis os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, ou seja, era o pastor da igreja, o pai deles. Era como se o Natan e Benjamim, dizendo: sai em nome de quem meu pai prega. Mas não tem intimidade com o mundo espiritual, não tem acesso à espiritualidade, não entende o mundo espiritual pela fé,
E aí a pessoa vai meter a mão, é aquela coisa, aí é pastor, é obreiro. Tem quantos pastores, obreiros, pessoas com a vida toda destruída porque estão brincando com vida espiritual? Casamento destruído, filhos destruídos, vida financeira destruída, tudo destruído porque querem brincar com isso daqui, sem ter conhecimento do mundo espiritual, sem saber como funcionam as coisas espirituais. Aí a pessoa não entende que a vida dela está amarrada, a vida dela está angustiada, porque os espíritos malignos começam a influenciar mesmo o mundo físico. Veja que os homens estavam tentando expulsar espíritos de sobre homens que estavam com forças malignas atuantes. E olha que os espíritos dos seres espirituais disseram para esses 7 rapazes. Veja o que está escrito no verso seguinte: respondendo, porém, o espírito maligno, a força espiritual, disse: conheço a Jesus. Conheço a Jesus. Porque Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses capítulo 1. Conheço a Jesus. E bem sei quem é Paulo. Paulo é um cidadão que a gente bem sabe quem é. Bem sei quem é Paulo. Ele está sentado com Cristo nas regiões celestes. É um homem que tem acesso ao mundo espiritual. Mas vós, quem sois? Quem são vocês que estão aqui querendo brincar no mundo espiritual? Nesse campo aqui, não. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui na terra, mas no mundo espiritual tem outra pegada. No mundo espiritual as coisas funcionam diferente. Quem sois vós? E aí, meu amado, no versículo 16, o espírito maligno foi para cima, e soltando neles o homem que tinha o espírito maligno, se assenhorou-se deles, pôde mais do que eles, ou seja, 1 contra 7. 7 homens, não conseguiu segurar um. Para você ter noção do que é uma força espiritual, do que você é noção do que as forças espirituais podem fazer. 7 homens não pôde segurar um. Com o mundo espiritual não se brinca, minha gente. Com o mundo espiritual não se brinca, porque na hora que o mundo espiritual se volta contra você, vem para assenhorar-se de você, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Os espíritos malignos se apoderam da pessoa mesmo, se assenhora da pessoa, fere a vida da pessoa, deixa a pessoa despida, envergonhada. Quantos que estão envergonhados nos seus matrimônios, estão feridos, estão machucados por forças malignas, porque estão brincando com o mundo espiritual. Já vi tanta gente dizendo: eu vou chutar esse aguidar. Chuta, vá. Pastor, eu estou com Cristo. Não brinca com o mundo. Você pode estar com Cristo, mas respeite as coisas. Respeite. Você não vê Jesus desafiando nada na Bíblia. Você não vê Jesus fazendo essas maluquices que muitas vezes os homens fazem. Isso, você traz problemas espirituais gravíssimos sobre a tua vida. Se Deus não te mandou fazer, não faça. Por isso que você tem que conhecer o mundo espiritual, para saber, para que você não saia das tuas batalhas, da tua vida, você saia do seu caminhar ferido. Quantas pessoas estão feridas na fé? Quantas pessoas estão dentro da igreja feridas, envergonhadas por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, estão feridos, magoados, sofrendo, justamente porque um dia brincaram com isso, brincaram no altar, brincaram com os dons que Deus deu, brincaram, colocaram a mão naquilo que não era para colocar, nas coisas espirituais, e aí as forças malignas que estão atuantes no mundo espiritual, elas não querem saber.
Porque eles conhecem quem é Cristo e quem está em Cristo. Os demônios sabem quem está em Cristo e quem não está em Cristo. Quem está vivendo sincero, quem está vivendo uma vida reta, quem está vivendo uma vida temente a Deus, que está se desviando do mal, esse tal se torna conhecido no mundo espiritual. Lembra do que Deus disse a Satanás? Viste o meu servo Jó? Conhece ele? Sabe quem é ele? Porque ele é conhecido do mundo espiritual. E olha o que diz aqui na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Porque Jesus é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. E eu vou encerrando aqui essa parte espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: vamos ler a partir do verso 13, é melhor. Diz assim: Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, Ele nos transferiu para o reino de Deus. E nesse reino espiritual nós estamos assentados com Ele, em quem temos a redenção pelo seu sangue, pelo sacrifício dele, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. O mundo espiritual é invisível, mas existe. Você viu os demônios falando na boca do homem: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas eu não sei quem é vocês. O mundo espiritual sabe quem é de Deus e quem não é de Deus, quem está em Cristo e quem não está em Cristo. E os que não estiverem em Cristo, o mundo espiritual vem para arrebentar mesmo, vem para destruir a vida da pessoa. Jesus disse: o diabo, esse ser espiritual, vem senão a matar, a roubar e a destruir. Com o mundo espiritual você não deve ficar brincando, você não deve ficar transitando no mundo espiritual com brincadeira. O mundo espiritual é coisa séria. O mundo espiritual é muito sensível e não admite coisas que aqui no mundo são admitidas. No mundo espiritual são coisas, estão acima das ordens terrenas, são coisas muito mais elevadas, são forças muito superiores a humanas, de maneira que um único homem rebenta 7 e 7 não segura 1. São forças excomunais operando, são forças incompreensíveis a razões humanas. Então nós não podemos brincar com esse mundo espiritual. O primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, o mundo espiritual e o mundo físico, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão aonde? Na terra. E vós também, que no outro tempo era estranho e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, da qual eu, Paulo, sou feito ministro.
Então, ou seja, você tem que manter agora uma vida santa, irrepreensível e inculpável em Cristo Jesus, para ter acesso ao mundo espiritual, para você ter acesso à sala do trono, na presença de Deus, no céu dos céus, na habitação de Deus, aonde Paulo disse que ele foi e ouviu coisas inefáveis que ao homem nem é lícito falar. Então, para você ter acesso a esse mundo espiritual que existe, que é real, assim como esse que você está vendo, você precisa ser um ser humano diferenciado, ser sincero, reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal, inculpável, santo e irrepreensível, para que você tenha acesso e seja achado em Cristo, para que quando as forças malignas, para quando os demônios olharem para você, para que quando as forças malignas desse século, deste mundo tenebroso olhar para você, eles digam: conheço a Jesus e bem sei quem é esse aí. Ele está em trânsito toda hora no mundo espiritual em Cristo. Ele está levando uma vida irrepreensível, está levando uma vida santa, está levando uma vida reta, sincera e verdadeira. Volto a repetir para você: não brinque com isso chamado mundo espiritual. Não brinque, porque esse mundo é muito sensível. Ele está justamente aqui, ó. Você não está vendo, mas ele está entrelaçado aqui agora. E ele está, todos aqui, Paulo diz que há uma grande nuvem de testemunha nos observando. Ou seja, nesse exato momento tem demônios te vendo agora. Tem forças espirituais te analisando agora. Os teus pensamentos, suas ações, seu comportamento, você está a todo momento sendo avaliado. Você não pode viver numa neurose. Você não pode viver inculcando isso dentro de você e dizendo: não, agora meu Deus do céu, calma aí. Não. Em Cristo você vive normalmente. Em Cristo você anda como ser humano perfeito. Vai procurando fazer as coisas certinhas, corretas, se desvia das coisas erradas, para de fazer as coisas erradas que você está fazendo, para de mentir, para de enganar, para de ser falso, para de viver uma vida tortuosa em dois caminhos, para de viver esse tipo de coisa, porque essas forças malignas vêm e atuam sobre você, para tentar matar, te roubar e destruir, te deixar envergonhado, envergonhada e ferido. Porque quando você entra no mundo espiritual, sem revestimento da graça de Deus sobre a tua vida, sem estar em Cristo, você sai de lá sempre ferido. Conheço muita gente que está ferida, muita gente ferida, que brincam com o mundo espiritual. Ferimentos gigantescos, tanto físicos quanto da alma. Ferimentos que foram feitos por forças malignas, por brincar com forças espirituais. Por brincar, tomar ceia, fazer a obra, pregar, fazer as coisas espirituais sem estar em Cristo, sem tomar conhecimento dessa existência. Calma aí, existe um mundo paralelo a esse. Existe um mundo que eu não estou vendo, invisível, mas que a Bíblia diz que ele existe, porque ele criou mundos visíveis e invisíveis. E amanhã você vai ver como essas forças atuantes, que são os principados, potestades, tronos, legiões, falanges, anjos, querubins, serafins, arcanjos, essas forças, como elas atuam, como Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades,
A tua luta é contra alguém que você não vê. Como é que luta-se com alguém que eu não vejo? Como eu vou guerrear contra alguém que não dá para tocar? Como eu vou vencer alguém que eu não vejo, pastor? E aí é onde que todo mundo fica igual, podemos dizer, Israel no deserto. A vida dando voltas sem sair do lugar. Porque não sabe com quem está lutando, não tem conhecimento do mundo espiritual, não sabe da dinâmica, como que funciona, como eu acesso. É o que Jesus disse a Pedro em Mateus 18:18, Pedro, tudo que ligar na terra é ligado nos céus, Pedro. Existe uma conectividade entre os céus e terra, e tudo que é desligado no céu é desligado na terra. Existe uma junção constante, Pedro, atuante. Os céus têm que aprovar. Se os céus aprovou, se o mundo espiritual, cujo Cristo é o cabeça, aprovar, não tem ninguém para reprovar. Por isso que você tem que estar assentado nele, sabendo aonde que você está, qual é a tua posição em Cristo. Eu estou assentado na região celestial. Eu sou conhecido dos principados e potestades. Eu falo em nome de Jesus e os demônios se submetem. Eu falo em nome de Jesus e as forças espirituais, elas acatam. Eu falo em nome de Jesus, eu prego em nome de Jesus, eu abro a boca e falo em Cristo. Todas as forças do mundo espiritual se curvam, porque eu estou em Cristo, estou nele e ele é o cabeça, ele é o maior. Nele você tem entrada na sala do trono e você vai até Deus pelo Espírito Santo, e aí você tem livre acesso. Aí ele diz, tudo o que pedides em meu nome, o meu Pai vos dará. Não será nada impossível para você. Você terá revestimento, graça, proteção para viver uma vida plena em Jesus Cristo. Você vai conseguir vencer cada fraqueza sua, cada ferimento, cada angústia, cada vergonha. Quando você entra no mundo espiritual revestido de graça e de unção, acabou. Não tem mais demônios, não tem mais forças malignas, não tem demônio, não tem nada que possa te prejudicar. Você se sente leve, você se sente bem sempre, porque você não carrega aquele peso das forças malignas te oprimindo. Já viu pessoas que chegam sempre carregadas, pesadas, angustiadas? É ações espirituais, forças malignas carregando sobre a pessoa, o mundo espiritual atuando nela para agir, para deixá-la angustiada, ferida. É igual os filhos de Seva dos sacerdotes. Como ele não toma conhecimento da pessoa, não sabe quem é, então ele quer se apoderar da pessoa, ele quer se assenhorar da pessoa. Aí ele se torna senhor da sua vida, ele se assenhora, ele começa a te dominar. Como é mais forte do que você, você não consegue vencer a mentira, você não consegue vencer a bebida, você não consegue vencer a prostituição, você não consegue vencer o engano, você não consegue vencer a doença, porque a força que em você opera é maior do que você. Mas quando você está vestido em Cristo, revestido de Cristo, aí a força que está em você é maior do que a força maligna do mundo espiritual. A força que está em você, ela é superior a todas as forças que existem, e você passa a ser vencedor e vencedora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então se coloque de pé e deixa eu orar por você.